Graça e paz, meus amigos, minhas lindonas, e a gente já vai engatar no livro de Neemias hoje, tá? Neemias, capítulo 1, versículos 3 e 4. Quem se importa? Neemias, nesse momento, né, ele estava como copeiro do rei, escravo, mas numa situação privilegiada, né, vivendo no palácio, comendo coisa boa, bem vestido. Ele estava uma vidinha tranquila. Chega alguém lá para visitá-lo e dá a notícia para ele de que tá tudo devastado. Tá tudo acabado, os muros estão caídos, as casas foram queimadas, tá uma miséria. Uma cidade que já foi maravilhosa, cidade de Deus, estava daquela forma. E aí Neemias senta e chora. Ele se importa verdadeiramente com aquilo. Ele se entristece muito. Ele se abate, né? Ele nem viu, mas eu imagino que na hora que ele recebeu a notícia, ele lembrou do esplendor, da grandeza que aquela cidade já tinha tido. E agora sendo vergonha, sendo zombada dos outros, né? E as pessoas que moravam lá. E agora, como é que ficaria? Havia muita promessa sobre o povo de Deus, né? Agora estavam espalhados pela terra como escravos. Neemias se importou tanto com aquilo. É interessante, né? Porque Neemias, como eu falei para vocês, ele estava numa situação muito confortável. A vida dele estava indo muito bem, obrigado. Embora ele tenha sido pego para trabalhar no palácio como cativo, a vida dele era muito tranquila. E se você seguir a leitura, você vai ver que ele tinha um excelente relacionamento com o rei. Porque ele fica tão abatido, ele fica tão triste que ele chega para servir o rei e o rei fala: o que está acontecendo com você? Você está triste e você não está doente? Me conta o que está acontecendo. Gente, isso jamais aconteceria. Jamais. Um rei se rebaixar, perguntar para o seu serviçal o que está acontecendo com ele, por que ele está triste. Então, assim, dá para perceber que no tempo que Neemias passou ali naquele palácio, ele desenvolveu um relacionamento. Ele já era querido pelo rei. Ele era mais do que um serviçal para o rei. Alguma coisa, né, ele via naquele homem. Neemias não fazia só o serviço dele, ele fazia com excelência, ele servia com graça. E o fato do rei também ter reparado que ele estava triste, né, demonstra que todos os dias Neemias estava ali com boa disposição, com um sorriso nos lábios, embora servindo, embora cativo. Mas ele estava fazendo com excelência. Neemias estava muito bem. Ele poderia ter continuado, até se lamentado. Como a gente às vezes vê uma notícia no jornal de um rapto, de um sequestro, de até uma morte, a gente na hora fica abalado, na hora a gente chora, talvez até assim fique meio para baixo, né? Meia hora depois a gente está jantando, a gente está bebendo o nosso refrigerante lá, de boa, comendo uma pizza e vida que segue, né? Isso não é se importar. Neemias se importou. Ele não tinha nenhuma necessidade de se meter com esse negócio, porque a vida dele não dependia da cidade que estava queimada, dos portões quebrados. Ele não estava lá. Ele não estava vivendo lá, ele não era, tipo assim, não era problema dele, né? Só que era, porque ele amava aquele lugar. E aquele lugar não era só a cidade dele, era de Deus. E ele tinha um zelo, ele tinha um amor, ele tinha uma paixão tão grande pelas coisas de Deus. Nada mais passou a estar bom do momento que ele soube que a cidade que ele amava, a cidade de Deus, estava devastada. Como eu posso viver a minha vida tranquila, regalada, quando eu sei que há uma outra pessoa tão ruim assim? Claro, gente, que nunca o mundo vai estar consertado. O ser humano faz questão de estragar, né? Mas quando Deus nos dá uma missão, aquela missão arde no nosso coração. Se não arde no teu coração, talvez nem seja sua missão. Ou seu coração esteja congelado já mesmo, né? Mas o de Neemias, porque ele se importou,
aconteceu uma série de fatos depois que vão mudar a história daquela cidade. Ponto 1 que eu queria chamar a atenção. Aquele pessoal estava vivendo consequência dos seus próprios pecados. Sim, não foi um azar, não foi uma catástrofe natural, não foi um erro, não foi um erro dos outros, foi erro deles, pecado do povo. Eles estavam naquela situação de cativo, com a cidade incendiada, com as casas todas quebradas, o muro caído, por causa de pecado. Aí você pensa, você vai se importar com alguém que está sofrendo consequência do seu próprio pecado? Fala sério, né? Mas foi exatamente o que aconteceu com Esther. Quando o pessoal estava lá, correndo o risco de ser exterminado, o primo dela falou com ela, será que não foi exatamente para isso que Deus te colocou nessa posição? E Neemias estava ali servindo o rei. Será que foi à toa? Às vezes a gente vê assim, situações que acontecem na nossa vida e pensa, caramba, por que aconteceu isso? Por que agora? Por que comigo? Talvez Deus esteja te chamando para uma missão. Não é para todo mundo não, tá? Mas os convocados devem entender a sua missão e se importar, ter misericórdia, ter compaixão, que era isso que movia Jesus para estar, né, com as prostitutas, com os ladrões, com gente da pior estirpe. Ele tinha compaixão dos doentes, ele tinha compaixão de quem estava possesso de demônios, compaixão por aquele que está caído, que está, sabe, vivendo uma vida desse tipo. Então, a cidade estava devastada e ele, Neemias, vou falar de novo, ele poderia muito bem ter ficado na dele lá, poxa, que ruim, né, e tal, mas vida que segue. Não, ele se importou. E, gente, que diferença faz quando uma pessoa se importa? Quando Isaías viu o Senhor no seu alto e sublime trono, ele ouviu uma voz, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele se importou, ele disse, eu vou. Eis-me aqui, ó, envia-me para mim mesmo, para o meu povo. Eu quero ser o veículo da tua glória para a restauração. Eu quero ser a pessoa que vai fazer a tua vontade. Eu quero ser o canal para que chegue a palavra transformadora nesse lugar. Eu quero ser o meio pelo qual o Senhor vai mudar essa situação. Um que se importa, é só isso que Deus precisa. Um que se importa, ao invés de falar, posso fazer o quê? Ele que quis, ela que quis, agora está vivendo aquilo lá, ó. Deixa para lá, não é? Não é ser conivente com o erro, mas é se colocar para o Senhor. Ele chorou, ele se inclinou, ele ficou para baixo. Um que se importe faz toda a diferença. Se Deus colocar uma missão na tua frente, se o teu coração arder por alguma causa, fala para ele, puxa Deus, me usa aí, e ele vai fazer a diferença. Quem se importa? De verdade. Não aquele se importar de, tadinho, e depois vida que segue, não. Se algo ficar ardendo no teu coração, Deus está te dando uma missão. Vai lá. Vai lá, seja instrumento de Deus para resgatar tua colega, tua amiga. Você está vendo que ela não está bem. Você está vendo que não está legal. Não está perdida, a causa não está perdida, pode estar tudo destruído. Mas esse não é o final da história. Quem se importa? Você se importa se apresente para o Senhor, porque Deus faz grandes coisas a partir de uma pessoa que se importa de verdade.